Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. O programa Papo Reto está no ar. Hoje, segunda-feira, dia 7 de abril de 2025, da era de Nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um programa Papo Reto, aqui direto de Nova Andradina, no estado de Mato Grosso do Sul. Aqui que é o estado do Pantanal. E é um lugar que a gente curte muito, né? Que a gente principalmente tem vontade de viver, né? Aqui é um lugar que nos dá vontade de viver, né? Eu vou começar o programa hoje, talvez de uma maneira diferente, porque o assunto, apesar de ser um assunto muito propício, um assunto que interessa a todo mundo, principalmente ao mundo do trabalhador, diz respeito a você que está em casa, ao homem, à mulher e principalmente as pessoas que estão ingressando no mercado do trabalho. Vamos falar com essas duas profissionais, a Gleice Piovesan, que é engenheira do trabalho, e a psicóloga a doutora Sônia Rodrigues. O papo é muito interessante, vale a pena ver o papo reto de hoje. Dá 2 segundinhos, já começamos o nosso papo reto de hoje. Com a Ford Pro, você tem o melhor portfólio de veículos comerciais e inovações tecnológicas da categoria. Tem Transit automática e Transit elétrica, a nova geração da Ranger. E tem também conectividade de fábrica para monitorar sua frota. É você com informações em tempo real por dentro de tudo. Tudo isso para você continuar crescendo, sempre. Essa é a combinação que entrega mais produtividade e menor custo operacional para o seu negócio. Ford Pro, seu negócio em movimento. A Concrevia está há mais de 20 anos na região do Vale do Ivinhema. A sua sede fica no núcleo industrial em Nova Andradina. Nossa empresa atua nos ramos da engenharia, tais como projetos, execução de obras e fábricas de artefatos de concreto. Os principais produtos da nossa fábrica são os postes, blocos, pisos e principalmente concreto usinado, entre outros artefatos de concreto. Venha conhecer a nossa fábrica e ser um de nossos clientes Concrevia. Vem pra Master, seus seguros é aqui com a gente. A empresa Toninho Poços Artesianos está há 33 anos no ramo de perfuração e manutenção de poços artesianos. Venda, reforma e manutenção de bombas submersas. Venda e instalação de bomba d'água com placa solar. Regularização de poços artesianos. Atendendo Nova Andradina e toda a região com qualidade, preço baixo e condições facilitadas de pagamento. Toninho Poços Artesianos. Seja para sua casa, comércio ou propriedade, temos a solução ideal para você. Telefone 67 3441 1113 ou WhatsApp 9 9978 1316. Solicite o seu orçamento. www.toninhopoços.com.br. Começando o programa Papo Reto dessa semana, hoje o papo é saúde do trabalhador. Você que ingressa no mercado de trabalho, muitas vezes você não sabe, né, os direitos que você tem, e você que é um empregador não sabe muitas vezes os deveres que você tem, principalmente para cuidar e manter da saúde da pessoa que trabalha contigo, que colabora com o crescimento da sua empresa. E para falar sobre a saúde do trabalhador, falar sobre toda a questão da engenharia na segurança do trabalho, falar pelo lado da saúde psíquica do trabalhador, nós estamos recebendo aqui a Gleice Piovesan, ela que é engenheira do trabalho, formada pela Universidade do Estado de Maringá, no estado do Paraná. A pessoa conhece muito dessa questão do meio do trabalhador. Ela labora há bastante tempo com isso, conhece como ninguém. E a psicóloga, doutora Sônia Rodrigues, ela que é formada pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, unidade de Corumbá, falar um pouquinho também pela questão da saúde psíquica do trabalhador. Eu vou jogar no palitinho aqui para ver como é. Então, vou começar pela Gleice, que eu conheço há mais tempo. Boa noite, Gleice. Seja bem-vinda ao Papo Reto. Boa noite. É um prazer estar aqui
principalmente que nós temos muitas comemorações no dia de hoje. Dia do jornalista, né? A qual tenho o prazer de ter a minha irmã também, né? Como jornalista. Dia Mundial da Saúde. Então, hoje o papo realmente veio a calhar, que é falarmos da saúde do trabalhador. É algo muito importante. E dizer que Nova Andradina é uma cidade que vem só evoluindo, crescendo, e a gente vê um número de empresas, né, cada vez mais sendo importante aqui no estado, nossa região. Temos inúmeras empresas, estava olhando ali o comercial. Isso é muito bom. Então, estamos aqui para tratar hoje de um assunto muito interessante, que é a saúde mental do trabalhador. Com certeza. Boa noite, doutora Sônia. Seja bem-vinda ao programa Papo Reto. Hoje engasgou aqui. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos de Nova Andradina, todos que estão nos ouvindo e também de fora, né? A gente startou muitos convites, né? Porque é um tema muito relevante, necessário, e quanto mais pessoas tiverem informações, quanto mais pessoas tiverem dados, entenderem, compreenderem como é necessário a gente falar sobre saúde mental em todos os nossos campos de atuação, né, na vida pessoal e também na vida profissional. Então, como a Gleice colocou, hoje é Dia Mundial da Saúde e é um dia propício para a gente falar sobre saúde mental e essa integralidade que é a saúde, né? Saúde física, mental, social. A gente se completa em todos os espaços e papéis que a gente representa. Então, a própria OMS, né, a Organização das Nações Unidas da Saúde, desculpa, eu gasguei também aqui, nos retoma isso, né? Que estar saudável não é apenas não ter doenças, né? Estar saudável é especialmente a gente cuidar da nossa áreas biopsicossocial. Então é importante demais a gente ter esse espaço para falar sobre esse assunto. Gleice, vou começar o papo reto. A questão do trabalhador hoje, principalmente hoje, está muito complicada a questão do trabalhador, principalmente nas médias e nas grandes empresas. Vamos colocar nesse sentido. O estado de Mato Grosso do Sul está se desenvolvendo, um dos estados que mais se multiplica em termos das megas empresas no Brasil. Estamos aí hoje liderando o ranking da maior empresa produtora da celulose, do papel, enfim, e isso vai trazendo grandes empresas também. Eu te conheci quando você gerenciava também uma grande empresa, e eu tenho certeza que você tem muito a contribuir com o teu conhecimento para as pessoas que muitas vezes não sabem os direitos que têm e também o patrão que não sabe os deveres que tem. De acordo com a norma regulamentadora número 1 do Ministério do Trabalho, a questão é séria. Fala um pouquinho sobre isso. Luizinho, você falou certo, né? Mato Grosso do Sul vem mudando a sua realidade. Nos últimos 10 anos, desde mudança de foco, né? Nós passamos de um estado extremamente voltado à pecuária para um estado que está na lavoura, né? Então, o agronegócio hoje é o que alavanca realmente os negócios no Mato Grosso do Sul. E nós temos aí uma mudança de cenário em relação ao tamanho das empresas, ao tamanho dos riscos também aqui estão submetidos, né, ficam expostos os trabalhadores. Porque se nós pensarmos, quando nós tínhamos apenas a pecuária, nas empresas rurais nós tínhamos 1, 2, quando muito 3 trabalhadores na mesma empresa. E hoje, né, já nessa questão de lavoura, tem sazonalidade, mas nós temos já um número muito grande de trabalhadores. E antes nós tínhamos o uso das máquinas agrícolas, somente uma época, né, para fazer uma reforma de pasto ou para levar uma ração até o pasto. E hoje, com a questão das lavouras, nós temos aí um uso contínuo de grandes máquinas, cada vez mais possantes, cada vez maiores, né, com maior produtividade. E isso também cresce a exigência em relação ao conhecimento do trabalhador. Então, o que nós precisamos pensar é que quem tem que dar esse conhecimento, quem tem que ensinar, né, o trabalhador a fazer e a que risco ele está submetido e quais são as medidas de controle, é o empregador. Então, muitas vezes, nós passamos de um dono de uma fazenda, ele passou a ser realmente um empresário.
mas sem, às vezes, entender o suficiente das regras, né? Regras trabalhistas que, assim como é válido para o meio da cidade, meio urbano, também é válido para o meio rural. Então, nós temos muitas obrigações e nós temos 38 normas. A 31 é específica para o ambiente rural, né? A NR1 é aquela que fala sobre o Programa de Gerenciamento de Riscos. Tá? Então, toda empresa, tendo ela um único trabalhador, ou mesmo ele sendo um MEI, que ele é o próprio trabalhador, ele precisa, sim, ter conhecimento de todos os agentes a qual ele está exposto. Ele precisa entender também como ele vai se proteger. Então, o que trouxe uma mudança na NR1, que vai entrar em vigor agora em maio, é que, além dos riscos físicos, químicos, biológicos, de acidentes e os já ergonômicos que nós conhecíamos, agora nós temos que dar ênfase à questão dos riscos psicossociais. Como bem falou a Sônia, são aqueles que podem estar presentes no ambiente de trabalho, né, que podem desencadear danos de origem física, mental, social no trabalhador, que vai influenciar no seu comportamento no trabalho, a sua satisfação. E é claro que ela também vai vir, né, de resultado do seu meio. Então, essa é a grande questão, né? Depois eu acho que a Sônia vai conseguir até falar melhor nas implicações da saúde do trabalhador, mas o que a gente tem que entender é que nós temos, de um lado, um trabalhador que tem toda uma vida própria, né? Tem a sua família, tem seus problemas, tem suas crenças, e nós temos uma empresa. Essa empresa tem um ambiente de trabalho, esse ambiente pode ter máquinas, pode ter ruído, pode ter perigos, como trabalho em altura, né? E nós temos situações dentro de uma fábrica. E, além do mais, nós temos diversos trabalhadores. Então, o que é interessante é que cada trabalhador ele tem uma interpretação desses riscos. O que para mim pode ser um assédio, para você pode não ser. O que para mim pode ser algo intolerável, para você pode ser algo que você saiba lidar perfeitamente. Então, essa é a grande diferença. E, a partir de maio, todas as empresas precisam entender bem sobre isso para que ela possa tornar o seu ambiente um ambiente que não vá adoecer os trabalhadores em relação à sua saúde mental. Doutora Sônia, a Gleice manda, né? Você viu, né? O negócio é diferente. Mas eu vou um pouquinho para o lado da doença mental do trabalhador. Nós passamos, talvez, nos últimos 100 anos, nós tivemos aí aquela peste negra, sim, que foi complicadíssimo. E agora nós tivemos aí os problemas com, né, essa doença que assolou o mundo inteiro. Né? E até hoje ela está fazendo aí as suas vítimas. A senhora, como expert em segurança do trabalho, principalmente na parte da psicologia, na parte da doença mental, vamos começar pelo Covid, depois a gente faz uma visita para as outras situações. Como que você vê hoje, o que o Covid deixou para o trabalhador? Bom, a Covid-19 ela foi realmente um marco mundial, né? Você até associou, né, a peste negra, porque ela impactou todas as áreas das nossas vidas, né? Pessoais, familiares, profissionais e realmente sequelas, né? A partir também de pessoas que adoeceram, sequelas físicas, psicológicas. O que eu penso, né? No mercado de trabalho foi extremamente impactante. E essa norma ela já vem, como a Grace colocou, existem estudos que já vinham trazendo como uma perspectiva que a gente ia chegar onde a gente chegou, né? Onde nós chegamos? Nós chegamos a um índice assustador de pessoas afastadas por questões de saúde mental no trabalho. Então, um aumento aí de mais de 60% de 2023 em relação a 2024. Né? Mais de 400 mil pessoas se afastaram do trabalho por questões mentais, psicológicas, emocionais, né? Claro que vem de fragilidades que são sequenciais, né? Vem de outros ambientes, vem de outros anos, mas a Covid ela agravou sintomas que às vezes já pré-existentes e que apareceram também em ambientes que despertam.
Como que eu vou te explicar isso bem claramente? Então, por exemplo, uma pessoa que já tem uma tendência a ser uma pessoa ansiosa, que a ansiedade não é uma doença, a ansiedade é uma emoção nossa. O que é doença? O transtorno de ansiedade, né? Fazendo esse recorte. Então, uma pessoa que tendenciosamente já tem uma dinâmica de funcionamento ansiogênico, na COVID, com toda a pressão, com todo o medo, a insegurança, tanto a insegurança de saúde como a insegurança financeira, né, a insegurança de trabalho. Então, nós vivíamos sob tensões o tempo todo. Né? E isso também refletiu no mercado de trabalho de forma significativa. Essas pessoas, uma demanda bem específica, um exemplo, elas tiveram seus quadros agravados após a Covid. Então, a gente tem uma demanda de pessoas que são muito mais ansiosas, ansiedades que deixaram de ser simplesmente uma emoção e passaram a ser um transtorno, né? Pessoas que têm que ser medicadas, têm que fazer tratamento. No ambiente de trabalho, essa dinâmica, como a Gleice colocou, ela pode ser potencializada. Quando o ambiente ele é adoecedor, quando o ambiente não cuida dos seus colaboradores, quando o ambiente não proporciona o que a gente chama de segurança psicológica, né, que é um espaço seguro para a pessoa desenvolver o trabalho dele, para além das questões físicas, né, para além de todas as seguranças físicas que tem a segurança psicológica, de estar bem naquele local de trabalho, esse quadro se agrava, e se agrava muito. Então, a COVID está, sim, muito relacionada a incidências de adoecimento no local de trabalho. Algumas questões vêm da pessoa, da própria formação e personalidade dela, mas se agravam no contexto. Então, é muito interessante isso que a Gleice coloca, que os riscos psicossociais todos nós podemos ter. Uma família que não provê a proteção dos seus entes ali, seja proteção física, seja proteção emocional, seja proteção financeira, é uma família que é em risco. Ela está colocando os seus entes em risco. Né? E uma empresa que faz a mesma coisa, ela também coloca seus colaboradores em risco. A questão é que são expressões diferentes. O trabalhador que adoece no trabalho, ele vai ter problemas pessoais, porque ele vai se sentir incapaz para aquele trabalho, né? Vai ter que ser afastado, muitas vezes fica meses afastado, anos, às vezes nem retorna, dependendo da gravidade do afastamento. Esse afastamento tem custo financeiro, tem custo emocional, tem custo social, porque daí você tem que repor essa vaga, você tem que colocar outra pessoa no lugar, às vezes tem que treinar outra pessoa no lugar. Então, o que a gente entendeu? Né? Nós, profissionais da saúde mental, estamos muito felizes com essa norma, porque isso a gente gritava há anos, a gente já vinha falando, né, Gleice? Há anos que nós precisamos cuidar do ambiente de trabalho, porque a gente passa mais tempo lá do que na nossa casa, muitas vezes. E são lugares que têm adoecido a pessoa. Por cobranças excessivas, por má gerenciamento do tempo, dos recursos, por lideranças que não são humanizadas. Né? Então, hoje a gente entende que a COVID, eu não sei se ela só trouxe sequelas ou ela mostrou. Eu não sei se ela potencializou coisas que já existiam ou ela também despertou. Mas que há um marco, sim. Profissionalmente falando, né, o impacto no mercado de trabalho pós-COVID é significativo. Né? Então, muitas pessoas tiveram problemas gravíssimos, emocionais, porque a Covid deixa sequelas físicas, às vezes, né? Pessoas perderam a capacidade laboral pós-Covid, né? Muitas empresas fecharam no Covid, ou diminuíram a sua produtividade, seu ganho, sua renda. Então, tudo isso impactou. Então, a gente teve aí 400 mil pessoas afastadas por questões psicossociais. Isso é sério, né? A gente tem que olhar para isso com um recorte muito grande, o que nós podemos fazer. Né? Enquanto nós estamos aí, a saúde mental virou uma questão pública, né? Coletiva. Né? Então, o que acontece? O que é isso? Eu adoecer é uma coisa, 10 pessoas adoecerem, peraí, é da pessoa? Então, acho que a questão maior da Covid é entender que cuidar da saúde mental não é mais uma questão apenas individualizada, ela é coletiva. Nós, enquanto sociedade, temos que estar nos atentando a isso. E aonde que a pessoa pode adoecer? Ela pode adoecer na casa dela, ela pode adoecer no trabalho dela, ela pode adoecer no relacionamento dela. Então, nós estamos falando hoje do trabalho, que é um potencial lugar de produção, de desenvolvimento, mas também de adoecimento, se não for cuidado. Doutora, eu vou continuar contigo, até porque o tema me ajuda bastante aqui na condução do trabalho. Focando em Nova Andradina, focando no Vale do Iviema, que é a nossa realidade, né? Nós temos hoje grandes empresas. Nós temos JBS, emprega mais de 2.000 funcionários. Nós temos Viposa, nós temos, enfim, né? A usina Santa Helena, tem um monte de... Né? Os frigoríficos, enfim, um monte de empresa que oferta muitas vagas de emprego. Sim. Consequentemente, a convivência
E a questão laboral, ela faz todos os tipos de tratamentos interpessoais, eu falando em termos de um conversar com o outro se permitir ter que conversar, ter que tolerar, enfim, até por todos os motivos do mundo. Primeiro precisa trabalhar, precisa viver. Hoje, essas empresas, na sua observação, quais são os maiores problemas que hoje um trabalhador tem para poder trabalhar, psicologicamente falando? Ô, Sônia, estou pensando aqui, em termos da segurança do trabalho, dos fatores de risco dessas empresas, eu posso abordar para você daí pegar o gancho? Claro, claro. Então, vamos lá. Então, o que a gente tem que pensar? Né? Vamos pegar, então, uma unidade frigorífica. Né? Não vamos citar, tem várias. O que nós temos? Né? Nós temos lá uma cadência de trabalho, uma repetitividade, um esforço físico, uma temperatura que pode ser quente na área do abate, que pode ser muito gelada, né, na parte da desossa, muito gelada na câmara fria. Então, nós temos também a questão de, já pela cadência, de não interromper produtividade. Então, se eu preciso matar 1000 bois, 1000 cabeças, não importa, eu só posso parar a minha matança quando realmente eu tiver feito isso. Então, eu tenho uma exigência muito grande, né, cognitiva, de foco, da pessoa estar centrada no que ela está fazendo, para ela não cortar o dedo ao invés de cortar a parte, né, da carne. Ela precisa estar prestando atenção se ela está desinfetando a faca ou a serra. Então, tudo é muita coisa ao mesmo tempo. Nós temos o ambiente, né, falando da matança, do abate, que tem barulho, ruído excessivo, nós temos sangue por todo lado, nós temos a questão também de água quente, né? Então é calor. Então nós temos inúmeros agentes presentes no ambiente. Então o que é interessante nós entendermos? Que os riscos psicossociais, eles não são apenas, tá, ligados à organização do trabalho. Tem as questões sociais, tem as questões também do ambiente, né, relacionado a calor, frio, perigo, né, as ferramentas de trabalho, se é uma ferramenta, se te ajuda com o teu trabalho ou não. Então, tudo isso, esse desgaste, essas questões todas, né, a questão de você não poder errar, tudo isso influencia. Tá? Então, só para nós entendermos o contexto, que às vezes a gente fica pensando, mas o que seriam, né, esses ambientes? Então, é tudo isso que eu falei. É interessante a Gleice colocar isso, porque eu, como psicóloga, vou puxar sempre para as questões mais humanas, né, Gleice? E esse é um foco da NR1, que nosso trabalho ele é interprofissional, até para a gente compartilhar de perspectivas diferentes e um conhecimento somar ao outro. Né? Como eu disse inicialmente, que essa questão da integralidade do ser humano, então, eu com um olhar mais humanizado, ou mais para o humano, nem humanizado, desculpa o termo, mais para o humano, e a Gleice por olhar mais produtivo, mais para esse processo de produção, a gente se complementa, porque realmente uma pessoa que é exposta, por exemplo, trabalha com ruídos, trabalha em temperaturas abaixo de 0, a gente sabe que isso impacta no físico, mas também impacta no psicológico. Né? Tem linha de produção que a gente lembra, eu lembro muito quando eu trabalho com meus alunos sobre linhas de produções adoecedoras, eu sempre cito o filme do Charles Chaplin, né, do movimento repetitivo, né, que ele estava fazendo um movimento tão repetitivo que ele saía e ele continuava. Claro que a gente não está naquela era daquela linha de produção, mas isso é um exemplo para entender como que o trabalho, que por si só a operacionalização do trabalho também pode ser um fator de risco. Nas questões humanas, nas questões relacionais, que são as questões que realmente agravam, porque ela tende a nos afetar mais, né, as questões emocionais, porque a gente se constitui e se constrói nas relações. Né? Quanto mais eu me relaciono, melhor eu fico, e a gente trabalha e vive porque a gente tem que se relacionar. Né? A pessoa sozinha, que vive sozinha, que não se relaciona, você pode saber que ela não está legal, né? E as relações de todas as esferas. E eu penso que um dos fatores principais que você trouxe, eu trabalho na região com algumas empresas, já atendi demandas específicas de questões bem recortadas, né, de problemáticas que adoeceram trabalhadores. E isso não é só da nossa região, mas é um levantamento nacional do Ministério da Saúde. Um dos fatores adoecedores que é de risco é uma liderança autoritária, autocrática.
né? Uma liderança que não consegue entender a diferença entre autoridade e autoritarismo, uma liderança que não consegue se posicionar sem que não seja agressiva, né, tóxica, humilhante, né? Uma liderança que não consegue entender que ela tem que liderar as pessoas pela influência e não pelo poder que ela tem. Então, nós viemos de uma geração, eu, né, e todos nós aqui como trabalhadores e trabalhadoras, que era naturalizado uma liderança autocrática, de gritos, de xingamentos, de bater na mesa, de ameaças, de coação, né? Hoje a gente sabe que existe uma proteção ao trabalhador através de legislação em relação a assédio moral, né, em relação a comportamentos agressivos no local de trabalho, porque realmente uma liderança que não consegue ser humanizada, ela é um fator de risco, né, de adoecimento. E nós precisamos trabalhar muito as pessoas que estão na liderança, seja o proprietário, seja o gerente, seja o diretor, supervisor, encarregado, porque o primeiro trato do trabalhador é com ele. O primeiro foco do trabalhador é com ele. Né? E nós estamos lidando com o humano. Nosso dia de trabalho são as pessoas. Né? Por mais que tenham as máquinas, né, como a Gleice coloca muito bem, e as máquinas ela ainda precisa de alguém apertando um botão, pelo menos por enquanto. Né? Então, assim, o fator humano ele é um fator extremamente necessário e que tem que ser cuidado. Começar pela liderança. Liderança humanizada, liderança que sabe lidar com a pessoa, porque vai existir cobrança, vai existir metas, isso não não vai se perder. O mercado de trabalho é feito nessa dinâmica, mas tudo isso pode ser feito de uma forma que não adoeça o trabalhador. Um outro ponto, que também trazendo para essa questão dos riscos, são as relações interpessoais no trabalho. Né? E eu vou focar de novo nessa questão da segurança psicológica, porque as relações interpessoais no trabalho como que eu me relaciono com as pessoas sem que isso me adoeça? Né, em relação à competitividade, em relação à dificuldade de comunicação. Né? Comunicação é essencial. Numa comunicação, a gente fala, hoje em dia, a gente busca muito trabalhar com a comunicação não violenta, né, em todos os espaços, porque a comunicação ela é um dos pontos chaves também que a empresa tem que cuidar. Como você comunica, como que você passa uma cobrança, como você cobra um resultado. Isso não vai deixar de ser feito. É muito importante que a gente esclareça isso, né, Gleice? Tem coisa que é da dinâmica do trabalho, mas não é deixar de ser feito, é como é feito. Como se cobra uma meta, como se cobra um objetivo final. Como que o líder se posiciona em relação a uma falha do trabalhador, uma falha em relação ao seu trabalho, uma dificuldade, como ele treina aquele trabalhador. A Gleice falou muito bem, né? A empresa é responsável de dar formação técnica adequada e formação humana. Né? Eu trabalho muito com a linha da formação socioemocional, que eu acho que hoje, mais do que cognitivo, nós temos que trabalhar nossas habilidades emocionais, comportamentais, para lidar com o outro, mas também para lidar com a gente mesmo. Então, eu penso que a questão dos riscos psicossociais e esse impacto, ele está muito em evidência, porque chegou um momento que as pessoas entenderam que nós precisamos cuidar das pessoas. Né? Cuidar das pessoas em vários espaços que elas estão, inclusive no trabalho. Até porque nós estamos numa realidade de muitas vagas e poucos trabalhadores. Né? Isso é uma realidade que a gente tem também na nossa região. Eu circulo em várias empresas fazendo treinamento e desenvolvimento das pessoas. Essa queixa, Sônia, a gente não está conseguindo montar equipe. Aí quem está na equipe está sobrecarregado, porque a equipe tinha que ter 10 só tem 5. Né? Então, o trabalho também é de engajar essas pessoas, é de que elas gostam de ficar ali, por mais desafiador que seja, que elas queiram ficar naquela empresa e produzir e também se desenvolver como pessoa, para além do trabalho. Né, é um trabalho que te faça sentir vontade de ir para o trabalho no outro dia. Né, que você queira ir para o trabalho no outro dia. Para além da questão do sustento que a gente precisa prover, mas um trabalho que seja um trabalho que te faça ser melhor como pessoa também. Doutora, eu vou continuar de novo igual foi no bloco ali, né? E a Gleice fica à vontade também para participar. Mas veja bem, eu quero te fazer uma pergunta e já vou aproveitar para mandar um abraço para esse... Além de produtor, ele é um grande empregador, é uma pessoa que além de eu ter como meu amigo, uma pessoa que é da minha convivência diária, ele é uma baita pessoa, pelo menos eu o tenho dessa forma. Um abraço a Ademar Capucci, ele está nos assistindo. E até quando eu vi aqui que o Ademar está nos assistindo, me veio a pergunta seguinte: o que fazer hoje para o trabalhador não ficar doente psiquicamente? Você, como profissional da área, o que você poderia nos dar como um balizador
para melhorar isso aí. Eu acho que a Gleice vai pegar o gancho. Mas tem muito a ver com a Gleice também. Porque eu estou pegando mais pelo lado psíquico, o lado da doença psíquica. Né? Para depois eu partir para a parte técnica, fazendo esse bate-bola, mas vocês fiquem à vontade. Vamos lá. Então vamos lá. Eu acho muito importante nós entendermos que existe uma diferença entre você estar falando em doenças psíquicas como um todo ou doenças psíquicas relacionadas ao trabalho. É isso, Luizinho, que a gente toma muito cuidado nesse momento, saber colocar... Oriundas, né? Sim, interligadas. Principalmente oriundas. Sim, né? Mas o que a gente tem que entender? Quando a gente fala que teve muitos afastamentos, né, mais de 400 mil afastamentos em 2024, um aumento de mais de 60% em relação a 2023, a gente tem que tomar cuidado porque esses afastamentos são tanto... Tá, relacionados ao trabalho, como também não relacionados ao trabalho, tá? Mas o que a gente tem que pensar? Que, desde o ano passado, a lista de doenças, CID, tá? Que é o Código Internacional, né, de Doenças, ele foi atualizado. Então, nós temos agora muito mais... né, doenças que são relacionadas ao trabalho. Dentre elas, nós temos câncer, nós temos distúrbios ósseos musculares, nós temos também as questões das doenças mentais. Ok, só que para ser uma doença, né, relacionada ao trabalho, o nome próprio já fala, tem que nascer, tem que estar vinculada ao trabalho. Então, quando a Sônia falou, eu vou fazer uma pesquisa de campo, eu vou verificar o que está ocorrendo, a gente aplica um questionário para entender a percepção do trabalhador. Se eu tenho lá 10 trabalhadores, os 10 falam que a liderança é autoritária, que a liderança não respeita a forma como vai falar, que chega gritando, que não respeita o local, que acaba falando tudo na frente de todo mundo. Se a grande maioria relata o mesmo problema, realmente é um problema daquele setor ou daquele ambiente. Então, se alguém se sentir constrangido, se alguém relatar um assédio, se alguém se sentir menosprezado, realmente está ligado àquele ambiente. Então, é isso que a gente tem que diferenciar. Para ser um fator psicossocial relacionado ao trabalho, tem que ter um perigo já existente, tá? Um fator de risco naquele ambiente. E é isso que a gente precisa entender, essa grande diferença. E até, né, nós temos que lembrar que nós estamos no Abril Verde, né? Então, eu acho que nós fomos bastante agraciadas, né, com o dia de hoje, Dia Mundial da Saúde, Abril Verde, que é quando a gente fala, né, convida a sociedade a refletir sobre os números de pessoas que já morreram em seus ambientes de trabalho, né? As pessoas que adoeceram no seu ambiente de trabalho. Então, hoje eu tinha lido que a cada 4 minutos tem um acidente de trabalho. E muitas pessoas não retornam para casa. Então, é isso que a gente tem que garantir, né? Que realmente, como a Sônia falou, que ele queira voltar e que ele possa voltar. Que ele consiga voltar e que ele volte bem. Né? E o que a gente vê, muitas vezes, que a necessidade te obriga a continuar dentro do ambiente que é adoecedor. Muitas vezes acontece isso. Não é, Sônia? Exatamente, até isso que eu ia falar. Vou começar pelo fim, porque acho que a Gleice tem uma deixa muito interessante. Eu atendo na clínica muitas pessoas que adoecem no trabalho, né? E pessoas que, às vezes, pegam anos de afastamento, meses, pessoas que têm que antecipar a aposentadoria, né, por incapacidade psicológica de voltar ao trabalho, pessoas que têm que pedir as contas porque não conseguem voltar para o trabalho, né? E eu acho que a questão do adoecimento no local de trabalho, Luizinho, passa muito desse lugar, o que eu disse do coletivo, é nesse sentido. Porque até um tempo, se uma pessoa desenvolvia uma doença no trabalho porque ela sofreu um assédio, né? Sofreu um assédio moral, né? E ela desenvolveu uma doença a partir daquele assédio, como a Gleice colocou, né? Um gatilho foi no trabalho. E essa pessoa não conseguia trabalhar e ela pediu um afastamento e foi se tratar. O que acontecia? Essa pessoa fazia psicoterapia, às vezes ia para o psiquiatra também complementar com medicamento, enfim, ela se cuidava.
Só que o ambiente que ela estava, que foi adoecido, né, que estava sendo adoecido, que ela adoeceu, não era cuidado. É como que essa pessoa ela vai voltar para o mesmo ambiente se foi lá que ela adoeceu. E aí, a partir disso, essa pessoa se afastava. Só que vinham outras pessoas e adoeciam ali. Então, a questão da saúde mental no trabalho é entender até que ponto também é responsabilidade da empresa de cuidar do seu ambiente, para além das pessoas assumirem. Quando eu digo que a saúde mental se tornou coletiva, passou a ser uma preocupação que deve ser coletiva, não apenas individualizada, é nesse sentido. Que é fácil afastar o trabalhador para ele se tratar, mas o ambiente não ser cuidado, né, não ser transformado. E você disse assim, o que mais adoece as pessoas, né, nesse contexto da nossa região, né? E um dos fatores que adoece as pessoas do nossa região que eu vejo é essa falta de compreensão dos fatores humanos. A Gleice citou. Por que uma pessoa sofre um acidente no trabalho? Né? Se tem normas, se tem regras, se tem equipamento de segurança. Qual que é a dificuldade, às vezes, o colaborador tem de usar um equipamento? Até que ponto isso é um fator psicológico, uma dificuldade de submeter a algum processo de trabalho, né? de se autorresponsabilizar e também de autocuidado que ela tem que ter, né? Pensando que ela precisa voltar para casa no final do dia para encontrar a sua família. Né? Então, eu penso assim, o que a gente precisa compreender, claro, sobre essa questão de saúde mental? Esse recorte no trabalho é só mais um lugar que a gente já deveria estar pensando. Até porque riscos psicossociais existem sempre, desde que o trabalho é trabalho. Né? Talvez a gente não conseguia se atentar que não era uma questão individual, mas sim coletiva, né? Uma questão de estrutura de segmento. Então, hoje, dentro do trabalho, que é uma expressão nossa, subjetiva nossa, onde a gente, né, desenvolve nossas habilidades, nossos talentos, né? Tem um potencial criativo, onde a gente também realiza nossos sonhos, né, se sustenta a partir do trabalho, é um lugar que tem que ser cuidado. Para além de estar ali só cumprindo um protocolo, a gente passa grande parte da nossa existência naquele lugar. Imagina você estar num lugar que você não gosta, que você é tratado mal, que você não é respeitado, que o relacionamento com a equipe é péssima. Como que isso vai dar certo? Como que isso vai funcionar? Né? Isso que a Gleice colocou é muito claro. As pessoas elas vinham adoecendo pelo trabalho há anos. Só nos falava disso. E não só a parte física, só a parte psicológica, a parte física também. Porque a gente fala que existem doenças psicossomáticas. O que é isso? Quando o seu corpo já está tão esgotado das pressões e das questões emocionais que o seu próprio corpo adoece. Então, as doenças mentais, né, as doenças do foco, né, do cunho, né, da parte emocional, elas são uma grande demanda, mas nós temos também as doenças físicas, que são oriundas também de locais insalubres para o trabalho. Eu tenho uma pergunta aqui, até porque esse doutor aqui, ele está sempre conosco, ele está sempre somando, ele fez uma pergunta e eu vou repassar a vocês, eu acho que é interessante, acho que cabe como uma luva. Ele pergunta o seguinte, além das causas propostas, como vocês estão vendo a entrada da geração Z no mercado de trabalho? Como as empresas podem receber essa geração e dar qualidade de vida para eles? Quanto a Sônia falava, eu pensava justamente isso. Que assim como você falou, né, que sempre tivemos, né, adoecimentos no trabalho, mas nós tínhamos pessoas mais resilientes. Nós tínhamos pessoas que sabiam bem diferenciar algo é do trabalho, ou isso aqui não é do meu trabalho, e até assim mais tinosa no sentido de falar, isso eu não me submeto, eu não faço. Então, nós tínhamos essas pessoas com mais incisivas, com mais certeza do que queriam, e a gente vem acompanhando que as pessoas, nessa vida louca, né, nessa questão de não tem mais hora para nada, o celular toca a qualquer momento, né? Você precisa estar sempre atento, quer acompanhar tudo. E também a gente vê essas questões que a internet nos mostra, né? De só coisas boas, se você quiser ficar acompanhando esse lado, ou só coisas ruins, se você quiser também ficar acompanhando. Então, a gente vê que houveram mudanças, sim, nas gerações, mas eu penso que também não é só o empregador que tem que se adequar à geração Z. As pessoas têm que querer também estar dentro do mundo. Ela tem que entender que ela veio ao mundo,
Tem diferenças? Tem, mas tem regras que valem da mesma maneira. As normas não mudaram, né? As relações trabalhistas não mudaram, você tem um horário a cumprir, você tem metas a bater, da mesma forma. E essa geração que vem vindo tem uma certa dificuldade, com certeza. Só que eu acho que, como a Sônia falou, aí vem, né, os programas de tratamento do indivíduo em si para ficar bem na sociedade. Eu penso que a gente tem que lidar com os fatores de integrar, né, que integram essa pessoa, dela entender que ela faz parte dessa sociedade, que ela precisa, sim, se disponibilizar a seguir as regras. A regra não vai mudar por ela, né? Mesmo que a gente queira, muitas vezes, adaptar, mas não dá para fazer isso por todo mundo. E o que eu tenho visto? Essa dificuldade de colocar essas pessoas no ambiente de trabalho está fazendo voltar também, se vocês repararem no Comper Supermercados, uma rede bem grande, né, de mercados de Campo Grande, eles estão dando preferência a idosos. Então, estão recontratando acima de 60 anos. Por quê? São pessoas que aceitam mais, que são mais comunicativos, sabem conversar, respeitam regras, né, Sônia? Então, assim, tudo isso faz muita diferença. Faz muita diferença mesmo, até porque eu vejo assim, nós estamos lidando com um choque geracional, né? Então, a Gleice citou um exemplo muito claro, nós estamos praticamente com 2 gerações no mercado de trabalho. Né, uma geração que foi forjada num outro formato para o mercado de trabalho e essa geração que chegou agora, como você mesmo citou. Eu penso assim, tem algo muito grande acontecendo, porque essa adaptação ao trabalho tem sido muito difícil, né, dessa juventude, do formato do que o trabalho vinha sendo desenvolvido e das expectativas e da sua própria condução, né? Um dos fatores muito importantes dessa questão de análise de risco psicossocial, Luizinho, é a questão da cultura da empresa. Né? O que é uma cultura? Né? Eu sempre cito como exemplo, quando eu estou fazendo treinamentos, você vai para uma cultura oriental, ela é milenar. Né? E é passada de pai para filho, e ninguém se questiona porque está fazendo, só fazem. Né? Eles têm uma tradição muito arraigada dentro de si, porque aquela cultura faz sentido para eles. Porque aquela cultura fala deles, porque eles lembram dos ancestrais, porque eles honram os ancestrais, porque aquela cultura realmente é parte da vida deles e eles não sofrem para se adequar à cultura. Né? Então, eu penso que essa geração Z, o que nós precisamos pensar enquanto, né, mercado de trabalho, qual é a cultura que a empresa está funcionando? Como está essa cultura da empresa? E realmente há um marco geracional que a gente não consegue, que é maior do que nós. Né? Tem isso que a Gleice trouxe, que tem que haver uma adaptação da pessoa ao trabalho e tem que haver também uma adaptação do trabalho à pessoa, porque senão nós estamos sofrendo aí com muita vacância mesmo, vagas em aberto, e as empresas têm dificuldade de formar suas equipes. E o ponto central, ao meu ver, é a cultura. Né? O que é a cultura? Como que aquela empresa funciona? Como são as relações? Né? Então, tem um pouco de uma geração anterior que era muito adaptável e tem muito da geração agora que tem muita dificuldade de adaptação. Então, tem que haver, sim, uma mudança cultural. Vai haver um processo, e não é um processo que vai parar. Gente, humanização no trabalho não vai parar. Né? Liderança humanizada não vai parar. Né? Liderança que consegue engajar seus colaboradores pela influência não vai parar. Então, é muito mais a empresa também se organizar e entender quem está chegando do que tentar fazer com que eles se adaptem na força, porque isso não vai acontecer. Nós temos vivido isso. Então, existe uma comunicação que a gente tem que ver como se comunica com uma geração que fala e pensa completamente diferente da gente. Né? Como que a gente consegue fazer com que ele se engane no trabalho, porque não vai ser as mesmas estratégias usadas para nós, para os nossos pais. Então, a empresa também tem que ter um comportamento muito flexível em relação a isso, assim como o trabalhador também tem que ter base ajustável em relação a isso. Então, essa comunicação dos riscos psicossociais, ele cabe para os dois lados, trabalhadores e empregadores. Trabalhadores cuidando do seu ambiente, empregadores trabalhando para que fiquem bem naquele ambiente também. Por isso que eu digo que é um processo muito complexo, longo e que não vai parar. Só que quanto mais as empresas tiverem resistência de entender isso,
não vai ter gente para trabalhar, não vai ter equipe. Já vivemos dias difíceis de contratação por causa disso. E uma questão importante também, tem certos nichos que já estão sofrendo primeiro, né? Porque quando a gente fala de uma linha de produção, a pessoa assume um posto de trabalho e ela tem que desenvolver da mesma maneira, seja ela José, Maria ou João. Agora, quando você fala de um trabalho administrativo, que tem mais criatividade, que diz respeito mais ao intelecto, aí sim a gente já vê muito mais conflito. Porque até a maneira como você passa a tarefa para a geração Z é diferente. Como você cobra dela os resultados é diferente. Então, quando a gente diz, né, que nós estamos sofrendo essas mudanças, é justamente porque a gente quer tratar todo mundo igual. E não dá para tratar todo mundo igual. Né? Por isso, essa percepção, né, essa escutativa, esses trabalhos mais coletivos, trabalho em grupo, para que você entenda e que você deixe claro também qual é a cultura da sua empresa. Achei muito interessante essa colocação, Sônia, porque o empregador tem que saber qual é o ambiente dele, o que ele preza, né? Quais são pontos positivos para ele, o que ele quer que a empresa seja lembrada e seja vista, como? Então, mostrar isso é algo importante. E na contratação, as pessoas têm que saber, olha, aqui só se trabalha, vamos supor, de branco. A pessoa fala, não gosto de branco, não cai bem para mim o branco. Então, não tem como ela querer trabalhar lá, aceitar, entrar e depois ir com a roupa bege. Tá entendendo? Então, isso é importante também, né? Essas colocações. O que a empresa permite, o que ela não permite, o que pode, o que não pode. E aí, sim, tentar ir conciliando o que dá para ser, mas que seja permitido. Eu vou pedir para vocês 2 minutinhos para eu chamar o comercial, para eu ganhar um dinheirinho também, porque senão a coisa complica. Mas antes de chamar o comercial, eu vou mandar um abraço. Eu acho que vocês conhecem uma mocinha chamada Lina. A Vitória, a Eliette, o Anderson, a Eugenir, o pessoal do informativo da rádio também conosco, a Maria da Glória Lorenzetti, a Paty Lopes. Maria é uma engenheira muito, nossa, minha fera irmã, de Campo Paty Grande. Lopes, tá vendo lá de Dourados, um beijo. O professor e diretor da universidade aqui em Nova Andradina, Dr. Paulo Schotten, Denilson Santana, e ele está aqui, se colocou como do Senac do Distrito Federal, inclusive falou que o pessoal está aqui assistindo e está gostando da aula, então tá bacana. Um abraço para vocês aí. E eu acho, Gleice, que esse aqui é bastante, não menos, não mais do que os outros, nem menos, mas talvez de diferente. Reinaldo Piovesan. Meu pai. Ixi, esse é meu fã de carteirinha. Então, é isso aí. Logo após os comerciais a gente está de volta. Onde se transforma 2 horas em 2 minutos. Onde se ensina a ser simplesmente mais um. A entalhar memórias. Onde? Nas tentativas. A experiência é o que nos faz mais fortes. A Concrevia está há mais de 20 anos na região do Vale do Ivinhema. A sua sede fica no núcleo industrial em Nova Andradina. Nossa empresa atua nos ramos da engenharia, tais como projetos, execução de obras e fábricas de artefatos de concreto. Os principais produtos da nossa fábrica são os postes, blocos, pisos e principalmente concreto usinado, entre outros artefatos de concreto. Venha conhecer a nossa fábrica e ser um de nossos clientes Concrevia. Vem pra Master, seus seguros é aqui com a gente. A empresa Toninho Poços Artesianos está há 33 anos no ramo de perfuração e manutenção de poços artesianos. Venda, reforma e manutenção de bombas submersas. Venda e instalação de bomba d'água com placa solar. Regularização de poços artesianos.
Atendendo Nova Andradina e toda a região com qualidade, preço baixo e condições facilitadas de pagamento. Toninho Poços Artesianos, seja para sua casa, comércio ou propriedade, temos a solução ideal para você. Telefone 67 3441 1113 ou WhatsApp 9 9978 1316. Solicite o seu orçamento. www.toninhopoços.com.br. De volta com o programa Papo Reto dessa noite. Nós estamos aqui com um bate-papo, papo reto, uma aula, né, propriamente dita, com a engenheira do trabalho Gleice Piovesan e a psicóloga a doutora Sônia Rodrigues. E elas têm, lógico, né, uma questão mais profissional. As duas, uma em cada área. A Gleice, ela está à frente da Aliança Segurança do Trabalho e Medicina Ocupacional, e a doutora Sônia, à frente da Clínica Psicológica Acolher. Voltando ao nosso papo reto, Gleice, como começou por você, vamos continuar com você, né? Até para dar uma oxigenada no negócio. A segurança do trabalho nos dias de hoje. Olha, segurança do trabalho sempre foi importante, porém, nós temos visto que no nosso cenário do Mato Grosso do Sul, ela vem ganhando destaque, né? Tanto porque, não só em relação à redução do número de acidentes, à relação do número de adoecimentos, mas também em relação a custos. Hoje, as empresas que demonstram ter cuidado com o seu trabalhador, né, que tenham projetos já estabelecidos que vão conseguir realmente trazer uma melhoria no ambiente de trabalho, ela já tem vantagens financeiras, né? A questão de selos, né, da saúde mental, a questão de não ter no INSS, né, a taxação dos seus impostos, né? Porque a gente tem a empresa que mais adoece, tem mais afastamentos, ela tem que pagar mais, né, suas despesas, né, em relação ao INSS. Então, segurança do trabalho passou a ser muito bem, algo muito visto, né, em alta, porque as empresas estão vendo que não é mais só modismo, né? Realmente é uma necessidade e faz a diferença. Se você tiver um acidente de trabalho na sua empresa, você pode muitas vezes ter que fechar as portas, porque você vai responder um processo, né? Você vai ter, além do civil, tem o criminal, e você pode ter que pagar uma indenização que você, infelizmente, perde a sua empresa. A dor de cabeça é grande. É muito grande, não vale a pena, né? Eu falo que qualquer multa do Ministério do Trabalho, por menor que seja, no mínimo é R$10 mil. Com R$10 mil você faz já todas as suas documentações, coloca a sua empresa em ordem, deixa tudo certo. É melhor você prevenir, né? Sempre, né? Prevenção antes de tudo. Doutora Sônia, vou chutar a canela. Fala um pouquinho, psicologicamente, na parte, para quem está nos assistindo, o que significa um trabalhador que adoece? O que aquela empresa perde quando ela tem no seu quadro funcional um parceiro que ficou doente por causa do trabalho? Deixa eu só pegar um gancho que a Gleice tocou com algo muito relevante. Além de todos esses prejuízos financeiros, né? A empresa que tem muitos acidentes de trabalho, que tem rotatividade em alta, ela acaba sendo uma empresa não quista pelos trabalhadores, né? Ela é uma empresa que ela acaba não sendo bem vista até para o trabalhador. Então, é uma empresa que vai ter dificuldade de ter no seu quadro pessoas capacitadas, pessoas que fazem o trabalho de excelência, pessoas que gostam do que fazem. Por quê? Porque é uma empresa que assusta. Quem quer trabalhar numa empresa que você vê um acidente de trabalho toda semana, ou pessoas se afastando porque adoeceram lá? Quem trabalhar numa equipe que você fala, eu não vou trabalhar lá porque fulano está afastado, está no INSS. Né? Algum tempo atrás, eu fui contratada por uma empresa para atender. A empresa estava no momento, na época, com 12 pessoas afastadas por questões psicossociais relacionadas diretamente ao trabalho. Não eram só questões pessoais. Então, a empresa estava, assim, trabalhando com o seu número mínimo de colaboradores, porque as pessoas não queriam trabalhar lá.
Então, um dos prejuízos do adoecimento no trabalho é uma empresa que vai ter dificuldade de ter um quadro profissional potente, qualificado, seja na parte humana, técnica, e pessoas que queiram construir sua trajetória profissional lá dentro. Então, eu acho que um dos piores danos pessoais, para além do financeiro, é que ela perde credibilidade também com as pessoas, e socialmente falando. Então, hoje também nós temos isso. Às vezes, o diferencial da empresa nem é o salário, mas é o ambiente, é a cultura, é o respeito, é a capacidade que a pessoa tem de ali desenvolver seu trabalho e crescer ali dentro também como profissional. A gente fala que é o programa de cargos e carreiras e salários, então ela vai ascender também dentro da própria empresa. Então, uma das coisas que nós temos que pensar, eu cuidar do trabalhador, eu também estou cuidando da empresa, cuidando que ela tenha bons trabalhadores engajados e que trabalham ali com gosto, gostem do que fazem. Um outro problema gravíssimo que eu penso em relação à empresa que não se atenta a isso e que acaba sendo repetitivo, esses agravos, é uma empresa que tem dificuldade de crescimento, né? Porque está sempre contratando pessoas novas, né? Nós falamos que a gente precisa formar times de trabalho, né? Times que joguem bem, tipo o Corinthians, estou brincando. Times que façam diferença. E como que você forma? Como que você forma um time? Você treina as pessoas, você contata as pessoas, você treina as pessoas, você coloca elas em funções que elas sabem qual é a função delas, muito bem recortada, porque um fator de adoecimento do trabalho também é aquela empresa que a pessoa não sabe o que ela faz ou faz de tudo. Né? Quem faz tudo, faz nada, então ele não consegue identificar qual que é o seu... Falta de clareza. Falta de clareza no seu papel e na sua função. Então, a empresa ela perde porque ela não vai estar no potencial competitivo para ter os melhores trabalhadores com ela. Ela perde porque vai ter muito rodízio. Rodízio é custo. Toda vez que você contrata uma pessoa que não fica, você gastou tempo, gastou dinheiro, você desgastou a equipe para ambientar aquela pessoa, aí deu 3 meses, que é o tempo, saiu. Aí vem outra. Com os exames médicos. Gasta financeiramente. Então, é tudo custo, né? A gente fala que é os recursos. Que recursos que a empresa tem que cuidar? Recurso financeiro, mais recursos humanos, materiais, recursos de tempo. Né? Tem que haver, a gente fala que é sustentabilidade. Nós buscamos hoje, e não é só essa questão de sustentabilidade ambiental. Né? A empresa tem que estar sustentável economicamente, socialmente, emocionalmente. Ela tem que se sustentar nas bases da cultura dela. Por isso que a cultura é muito importante. E aí a gente vê as questões do ESG, né, que é uma questão que está muito, né, em alta. Se a gente vê um escândalo que acontece numa empresa, ele repercute, né, e de forma negativa, e isso faz com que o valor da empresa caia, que as pessoas, como gostei desse exemplo, Sônia, que você falou, se o ambiente, por exemplo, já teve uma morte naquele ambiente, já teve uma pessoa que teve um acidente grave, quem vai querer pegar aquela vaga? Não vai querer, né? Então, nós temos, sim, muitas coisas que estão envolvidas. Então, por isso que a segurança do trabalho, a saúde do trabalhador, elas estão realmente valendo muito, mais do que valia antigamente, porque isso faz... Hoje a empresa não é só mais o que ela produz, é o ambiente que ela tem, é como ela é vista na cidade, é como ela é vista entre seus concorrentes, se ela é uma grande empresa, como ela está na Bolsa de Valores, quanto vale suas ações, tudo está relacionado ao quanto ela está dando de retorno a uma sociedade. Não só o seu produto, ela pode produzir o melhor produto, mas se ele... Como a gente fala, né, das roupas da China, uma campanha grande, não use roupa da China porque o trabalho é escravo, né? Não tem economia de água, não tem tratamento de resíduos. Então, hoje as pessoas estão muito preocupadas com o coletivo, com o mundo. Né? Isso como as empresas devolvem, né? Devolvem, porque eu penso o mercado de trabalho, ele é muito do que a gente entrega na empresa, né? Pessoalmente falando, com o nosso potencial de trabalho. Mas o que a empresa devolve para o trabalhador individualmente, mas coletivamente falando? Né? O que ela devolve para a sociedade? Né? Enquanto alguém também que se retroalimenta das pessoas, né? Do trabalho das pessoas, do potencial produtivo que as pessoas têm. Eu vou fazer uma pergunta. Eu vou jogar fogo em Roma, tá? Porque eu sei que vai vir pancada aí todos os lados. As doenças causadas pelo assédio, moral, sexual ou outros. Vamos lá.
Gente, assédio é uma das piores formas de relacionamento, né, dentro de uma organização, porque ele geralmente está ligado a uma relação de poder, né? Não que só, hierarquicamente falando, né, que apenas superiores assediam, né, subordinados, porque existem três momentos de assédio, né, entre os pares. Às vezes um colega da mesma função pode ser um assediador, né, entre o superior e o subordinado, que é o que a gente acaba vendo muito mais, mas também entre o subordinado e o próprio superior. Então, o assédio ele pode acontecer em várias instâncias no trabalho, né? E é uma das coisas mais adoecedoras, que é uma relação de assédio perpetuada, que não é interrompida e que não é resolvida, né? Então, agora eu vou fazer um recorte muito específico. Nós, mulheres, nós vivenciamos isso com muita frequência. Muita frequência. Existe, sim, uma rotina em que há um movimento masculino que automaticamente, se haver mulher, ela vai ter um assédio, indiretamente ou sutilmente, porque é uma questão machista, isso é um outro recorte. Mas o que eu queria falar? O assédio ele vai interferir diretamente na autoestima, principalmente se ele vem baseado numa relação de poder. Eu posso mais, eu mando em você, eu faço de você o que eu quero. Então, o assédio, ele trata a pessoa como objeto, né? A gente fala que ele objetifica a pessoa. Então, você não é meu colaborador, meu funcionário, você é meu objeto. Então, você tem que aguentar o que eu quiser, vai ter que ser tratado do jeito que eu quiser, não vai ter uma relação de respeito, né, de comunicação aberta. E isso é que fere o que a gente fala a segurança psicológica. Porque quem vai estar seguro num lugar que você vai trabalhar sabendo que vão ou gritar com você, ou xingar você, ou te humilhar, ou fazer piadinhas de cunho sexual que seja, desvalorizar, né? Então, o assédio ele é adoecedor, ele fere a autoestima da pessoa em primeiro momento. A autoestima ferida, com certeza, diminui o potencial de trabalho, porque ela não quer voltar para aquele lugar que ela sabe que pode ser assediada. E daí a gente pode desenvolver outras doenças, como o próprio burnout, né, como geralmente se fala, que é essa relação que o trabalho se tornou tão aversivo que a pessoa, só de pensar naquele lugar, ela tem sintomas físicos, inclusive, né, tremores, sudorese, taquicardia. Pode desenvolver um pânico, que é um medo. Eu atendi uma paciente outro um tempo que ela não conseguia passar na porta da empresa, né, porque ela foi assediada moralmente e sexualmente também, uma paciente mulher, né? E também ela vai desenvolver um outro problema de ordem psicológica, é o isolamento, né? Principalmente porque ela tem medo de falar, de não ser credibilizada a fala dela, de não acreditarem, né, dela ser mandada embora, né, dela ser rotulada, né? E eu faço um recorte muito específico aqui nas nossas regiões, que são de cidades pequenas, que existe, sim, essa questão de, mas se eu falar aqui e depois eu não consigo emprego em nenhum outro lugar. Existe, sim. Toda hora está chegando gente no consultório com demandas de adoecimento do trabalho de várias ordens, inclusive de assédio. E aí eu faço uma colocação, né? E para a empresa? Isso aqui foram sintomas para o trabalhador. Assédio é crime, tem lei, né? Então, o Ministério Público do Trabalho está com grandes campanhas aí nas redes sociais, falando denuncie, com canais, né, para que você faça a denúncia. Também a própria questão de ser obrigatório agora você ter um canal de denúncia dentro da sua empresa, ele tem que ser sigiloso, né? Então, para a empresa, se o trabalhador fica com trauma, a empresa pode morrer. Então, eu acho que essa é a questão também de tomar muito cuidado. E outra coisa que eu vejo, muitas vezes o chefão, ele fala, nossa, nem sabia que eu tinha um líder desse jeito. Não tinha noção de que estava acontecendo isso na minha fábrica. E aí, a gente tem que pensar que nós temos uma ISO, né, para gestão de riscos, que é a ISO 45001, que é genéricos, todos os riscos no ambiente de trabalho. E a 45003, que ela é específica para os riscos psicossociais. E a primeira primícia são responsáveis por todo e qualquer programa que se instale dentro de uma empresa, a alta direção. É ela que tem que estar envolvida, que tem que estar sabendo de tudo. Porque ela, sabendo ou não sabendo, vai cair sobre ela todas as responsabilidades. É corresponsabilidade da empresa, né? Não tem essa de eu não sabia o que estava acontecendo, né? A casa é sua, você tem que cuidar da sua casa, né?
E uma coisa muito importante em relação ao assédio são programas de prevenção ao assédio, né? Até para uma pessoa fazer uma denúncia, ela tem que saber o que é o assédio, como denunciar, né? E aí, voltando ao nosso trabalho, eu e a Gleice, a gente se juntou. Primeiro porque a gente acredita no potencial humano, né, Gleice? Mesmo que a Gleice é engenheira, que é da parte mais racional, né? Eu sou da parte mais emocional. Mas a gente acredita que as relações humanas sempre podem melhorar. E a gente precisa trabalhar nesse foco. Né? Eu, particularmente, como psicóloga, eu acredito no ser humano até no último momento. Todo mundo pode melhorar. E as empresas e as organizações de trabalho têm que entender que o trabalho não precisa ser um trabalho adoecedor. Difícil, sim. Difícil é, porque não existe trabalho sem desafios, né, Gleice? Sem cobrança, expectativas de produção, porque isso é natural do trabalho. O que não é natural do trabalho? Processo de adoecimento. Naturalizar liderança autoritária, naturalizar bullying no trabalho, assédios no trabalho, naturalizar afastamentos de trabalho, a pessoa que é problemática, que a gente às vezes rotula a pessoa que é problemática. Então a gente não pode mais entender que é normal uma pessoa adoecer no trabalho, ela se afastar e o trabalho, a dinâmica continuar a mesma coisa e outras pessoas vindo adoecer, né? Eu sempre relaciono a empresa e o trabalhador como um relacionamento humano, né? Se está num relacionamento tóxico e você não consegue sair dele, você está alimentando para que ele continue. Só que muitas vezes as pessoas nem se dão conta que estão no relacionamento tóxico. Então, muito trabalhador também não se dá conta que aquela relação está doentia e que está adoecendo ele. Então, nós temos trabalhadores com dores crônicas, dor de cabeça, dor nas costas, trabalhadores desenvolvendo vícios para suportar as pressões quando chega no trabalho, descontando as pressões do trabalho na família, no vínculo familiar, afetivo, né? Então, nós precisamos entender, os riscos psicossociais, eles vêm dar muita clareza, né? O trabalho não é para nos adoecer. O trabalho é uma expressão da nossa subjetividade como ser humano e nós temos um potencial muito grande, né, de desenvolver em nós habilidades que o trabalho nos dá essa oportunidade. Se estiver adoecendo, há alguma coisa errada. E essa questão é importante de entender que as coisas não vão ser amenizadas, que é o ser humano que precisa se fortalecer. Então, essa questão de você desenvolver suas habilidades, né, você colocar mais em prática pensamentos positivos, de querer sempre estar aprendendo, de desenvolver técnicas que surtam efeito no seu trabalho. Então, se você é de vendas, que a gente vê muitos casos, né, de adoecimentos, com metas abusivas, que são impraticáveis. Então, isso precisa ser falado, né? Isso precisa ser trazido à tona e tratar essa questão. Mas, por outro lado, eu preciso me tornar um vendedor melhor, eu preciso conhecer as técnicas mais modernas de produção, de venda, eu preciso estar à frente, desenvolvendo minhas soft skills, minhas habilidades emocionais. Então, é algo que é em conjunto. Tanto o ser humano precisa evoluir enquanto pessoa e desenvolver suas habilidades, quanto também a empresa precisa trazer um ambiente que se promova, né, um local agradável de trabalho. E não significa que vai derrubar a produção, vou ter que diminuir, vamos ter que, como você disse, fofolândia. Não é isso, mas é ter as condições necessárias. Mas fala, o que é uma condição necessária? Aquela que segue as normas. Nós temos normas para condições de conforto no ambiente de trabalho, que fala, por exemplo, como tem que ser, qual a temperatura, qual a velocidade do ar, né? Qual é o ruído agradável de trabalho. Então, nós temos que seguir as normas e entender que os ambientes são formados tanto pela a questão física do ambiente, né, em si, a estrutura, mas também pelo maquinário e pelas pessoas. E os três estão juntos. Sim, só para a gente fechar, eu acho muito importante a gente ter sempre essa clareza, assim, não é uma guerra de lados opostos, né? Empregadores contra empregados. A ideia é isso, eu falei, é um time jogando para o mesmo lado. Então, se a gente conseguir trabalhar a mentalidade que não precisa ser, né? Não precisa ser um campo de batalha entre a empresa e o empregador. Na verdade, a gente tem que somar do mesmo lado com o mesmo objetivo, né? Então, acho que a ideia é a gente construir uma cultura de trabalho, porque todos nós continuaremos trabalhando, né? E até porque, né, Sônia, se a empresa vai bem, o meu trabalho está garantido. Se a empresa vai mal,
é outro fator psicossocial da insegurança, né? Então, enquanto as empresas estão produzindo, vendendo, recebendo e sendo o melhor do mercado, nós temos certeza de que os empregos estão garantidos, que a sociedade vai girar dinheiro, que a cidade vai estar também, né, movimentando. Então, é uma engrenagem, né? Empregador, trabalhador, sociedade, ela gira junto. Não tem como desvincular um do outro. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. E quando a gente tem uma empresa onde o filho da gente trabalha junto e ele subjuga a gente como se ele fosse o cara mais inteligente, o mais esperto de tudo, e aí ele manda na gente, entendeu? Assim, eu não estou falando de mim não, entendeu? Não é nada não, entendeu? E o que o meu diretor chega e fala, você tem que fazer assim, tal. E aí... Ó, exemplo clássico, geração Z, né? Exemplo clássico, né? Como é que é? Nós estamos finalizando o programa de hoje, porque parece que aqui o tempo para, né? Nossa! Mas nós estamos aqui há 1h12, batendo um papo bacana. Agradecer sobremaneira a presença de vocês, dizer que o mais importante de tudo é levar à comunidade, à nossa população, um papo bacana, um conhecimento, né? Isso não tem preço, não é verdade? Então, agradecer a Gleice Piovesan, que é engenheira do trabalho, dona da Aliança Segurança do Trabalho e Medicina Ocupacional, e a psicóloga a doutora Sônia Rodrigues, né, que é da Clínica Acolher. Muito obrigado pelo bate-papo, pela entrevista, por esse momento muito bacana, e já pedindo as conclusões finais. Como eu já perdi a direção aqui do negócio, eu vou deixar à disposição de vocês pedindo as conclusões finais. Nós agradecemos, né? Momento muito rico, muito importante. É um compromisso nosso também de levar orientações à comunidade, né? Eu queria finalizar lembrando o motivo que nos trouxe aqui, além de levar as informações, né? Eu e a Gleice, a gente está num trabalho de implementação da NR1 nas empresas, independente do porte, independente se é uma empresa pública ou privada, porque todos teremos que nos adaptar, né? Então, se você ouviu a nossa conversa, se interessou pelo nosso trabalho, né, fale com a gente vai levar uma proposta muito personalizada para a sua empresa, com esses objetivos que nós falamos, muito generalistas aqui, mas principalmente de favorecer o ambiente de trabalho em que empresas, né, empregados e empregadores ficam bem, mesmo com os desafios que nós temos todos os dias, né? Então, a nossa proposta é realmente levar a saúde mental no ambiente de trabalho, evitar que esses trabalhadores adoeçam psicologicamente, evitar que as empresas tenham problemas trabalhistas e a gente consiga amenizar essa crise da saúde mental aí que a gente está falando tanto. Então, é muito importante que trabalhadores tenham essa consciência, também conversem com seus empregadores, cobrem deles para que eles desenvolvam essas intervenções, né, coloquem no PGR, né, Gleice, a questão dos riscos, desenvolvam os programas de prevenção e de promoção da saúde mental, porque todos nós, enquanto sociedade, ganhamos, né, com essa questão de cuidar da saúde mental de forma coletiva, de forma comunitária, né, de forma integrada, saúde física, psicológica e social. E eu vou fechar com a pergunta que você me disse, né, me fez logo no início. E como é a segurança do trabalho, né? Ela é um valor, né? É um valor que preza tanto, né, para um ambiente agradável de trabalho, para o sucesso da empresa, para que os trabalhadores consigam desempenhar suas atividades, né, e sejam remuneradas no final do mês, que ele tenha o seu sustento, sua vida, que a empresa também consiga sobreviver nesse mercado de trabalho que é bastante competitivo. E a questão é nos unirmos. Então, nesse momento, né, de inovação em relação às obrigações trabalhistas, não apavorar, né, não ficar assim pensando, puxa, mais uma coisa para eu cumprir, mais uma obrigação. Na verdade, eu penso que vem até a salvar os empresários, porque como as coisas estão andando, né, com esse grande número de adoecimentos, se você não conseguir diferenciar,
se foi no teu trabalho ou se não foi, vai te trazer muito mais custos. Então, é importante, sim, você ter no seu ambiente, né, um programa que deixe correto, que deixe bem evidenciado quais são as suas propostas para deixar um ambiente saudável, que obedeça às regras, né, e que o trabalhador se sinta seguro, que ele consiga, assim, dar o seu máximo e trazer aí um trabalho digno para ele, para sua família, né, para que ele realmente se sinta feliz no seu trabalho, porque bem diz, né, o trabalho enobrece, né, o homem, a mulher. Então, o que a gente precisa fazer é arrumar essas questões que podem estar um pouquinho desequilibradas. Então, nós estamos à disposição para conhecer os ambientes de trabalho, verificar, né, reconhecer os fatores de risco e propor medidas para que as coisas passem a ser melhores. E quero agradecer, né, Luizinho, assim, esse teu convite, né, esse momento, o quanto é importante nós darmos voz a esse assunto, né, que é muitas vezes acobertado, né, que não se pode lidar muitas vezes com esses assuntos, mas quanto mais se fala, quanto mais se traz à tona, eu acho que as coisas vão clareando. Tá. Agora, onde que a gente encontra vocês? Onde é que as pessoas, os empresários ou as pessoas que precisam dessa prestação de vocês encontram? Onde que está localizada a empresa de vocês? Nós vamos contato pelo telefone, nós também temos Instagram, que a gente tem mostrado um pouquinho também o que nós já temos feito, né? Tanto eu e a Gleice temos uma caminhada longa nas nossas profissões e procuramos sempre desenvolver através de formação, qualificação, mas o telefone nosso, meu telefone pessoal de trabalho, 67, para quem está fora do estado, 99926-9149, e nosso Instagram, né, @psicóloga Sônia Rodrigues. Sim. Bom, nós temos a Aliança, né, Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional, que está há 14 anos já aqui em Nova Andradina. As nossas redes sociais, Instagram, Alianca SST, e o meu pessoal também, que conta toda a minha história, minha trajetória. Eu quase não gosto de postar, sabe? Gleice Piovesan. E quem quiser saber mais, pode mandar uma mensagem, né? Fica à disposição. O meu telefone é o 679-9929-5021. Nós estamos em Nova Andradina, mas prestamos serviços aí infinitamente o raio. É super importante também, assim, o tempo é bem pequeno para a demanda de assuntos, né, Luizinho? Mas se você for com uma dúvida e quer conversar, bater um papo, a gente agenda, né, conversa, explica melhor, bem esclarecidamente as implicações, o programa, como funciona, né, o nosso programa, que é um programa estratégico, e a gente está realmente, né, começando na nossa região, é o primeiro programa específico para a implantação da NR1, né, e nós estamos aí disponíveis mesmo para a gente conversar e entender como funciona e fazer um trabalho que vai fazer diferença na vida das pessoas, dos trabalhadores, né, da sociedade em geral. Deixa eu te fazer uma pergunta. Psicólogo é mais ou menos parecido com o médico? O paciente não pode te ver que ele fala assim, doutor, eu tô com uma dor aqui, deve ser a mesma coisa, não é não? Acho que é um pouco pior. E ele não vai saber explicar a dor, né, Sônia? Nem de ser paciente, você está em qualquer lugar, você pergunta, o que você faz? Sou psicóloga, então. Eu tô com um probleminha lá em casa. Geralmente é assim mesmo. Gente, muito obrigado pela entrevista. A gente finaliza. E eu vou deixar um recado aqui. A Paty Lopes esclarece que amanhã em Dourados vem aí a quinta Conferência Nacional da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. O tema é Saúde do Trabalhador. E a vocês que nos acompanharam, nosso muito obrigado. Estaremos juntos na próxima segunda-feira com mais um programa Papo Reto. Boa semana a todos.
onde se estuda uma forma de cortar a água, onde se aprende meteorologia através do olfato, onde se domina o medo, onde? Nas tentativas. A experiência é o que nos faz mais fortes. A Concrevia está há mais de 20 anos na região do Vale do Ivinhema. A sua sede fica no núcleo industrial em Nova Andradina. Nossa empresa atua nos ramos da engenharia, tais como projetos, execução de obras e fábricas de artefatos de concreto. Os principais produtos da nossa fábrica são os postes, blocos, pisos e principalmente concreto usinado, entre outros artefatos de concreto. Venha conhecer a nossa fábrica e ser um de nossos clientes Concrevia. Vem pra Master, seus seguros é aqui com a gente. A empresa Toninho Poços Artesianos está há 33 anos no ramo de perfuração e manutenção de poços artesianos. Venda, reforma e manutenção de bombas submersas. Venda e instalação de bomba d'água com placa solar. Regularização de poços artesianos. Atendendo Nova Andradina e toda a região com qualidade, preço baixo e condições facilitadas de pagamento. Toninho Poços Artesianos, seja para sua casa, comércio ou propriedade, temos a solução ideal para você. Telefone 67 3441 1113 ou WhatsApp 9 9978 1316. Solicite o seu orçamento. www.toninhopoços.com.br